Partindo do princípio que 80%, né, ou mais da população sofre com ansiedade, como eu consigo melhorar isso, né, Paula? Eu consigo, de fato, extinguir a ansiedade da minha vida? Não. A gente consegue ter um autocontrole dela. A depressão, quem já teve um dia, pode ser que isso ainda volte a reinar comigo, no meu corpo, nos meus pensamentos? Sim. A chance de alguém que já teve depressão, a chance de alguém que já entrou em quadro depressivo é muito maior de voltar. Porque é assim, ó, na nossa mente, tudo aquilo que a gente consegue, todo aquele trauma que adentra na nossa mente, nunca mais você vai conseguir apagar aquilo. A nossa mente, ela tem uma janela que a gente chama, né? O Augusto Cury deu o nome disso de janela killer, para ficar mais entendido. Todas as vezes que algum trauma chega na nossa mente, ela suga esse trauma e depois a gente não consegue mais apagar, a gente consegue reeditar, ou seja, eu consigo alterar, reprogramar, e é por isso que a gente fala tanto sobre reprogramação mental, neurolinguísticas, enfim, a gente consegue reprogramar, mas a gente não consegue mais deletar. Vamos lá, você sempre fala sobre repetição de padrão, o que de fato eu consigo entender isso para conseguir me livrar? Quando a gente entende que a gente está repetindo o padrão, tudo fica mais fácil. Por que eu falo isso? Lembra daqueles 3 fases que eu falei para você que uma pessoa, para mudar, para ela entrar no estado de consciência, ela precisa passar. Primeiro, ela tem que ter tido uma frustração. A frustração vai nos gerar dor. Gerando a dor, eu posso conviver com os dois muito tempo, quiçá a vida toda, e não entrar para o terceiro, que é o estado de consciência. Enquanto eu não entro para o estado de consciência, eu não mudo, eu não consigo mudar. Por isso que eu bato tanto na tecla, ninguém muda ninguém. Vocês têm que entender isso, porque vem diversas pessoas falando que quer mudar pai, quer mudar mãe, quer mudar marido principalmente. Ah, mas eu queria mudar meu filho. Ah, mas ninguém muda ninguém. Nós não estamos condicionados nem a mudar nós mesmos. Quem dirá mudar o outro? Nós só mudamos quando nós queremos. Então, entender. Primeira coisa, o que de fato eu consigo entender isso para conseguir me livrar. Entender que a repetição de padrão é algo que ficou no nosso inconsciente. Então desde pequena eu vivo em um lar onde eu vejo, fazer uma analogia com vocês para vocês entenderem mais fácil. Eu vejo meu pai, minha mãe brigando, só que eles não se largam. Eu vejo intromissão dos outros na família da minha mãe, vejo fofoca. Eu cresci num lar onde tem muita briga, mas porém é um lar onde é muito amado. O que acontece? Partindo deste princípio, eu vou crescer e eu tive aquilo na minha consciência que aquilo é normal. Eu vivi naquele lar desde pequena. Sendo normal, eu não acho que isso é estranho na vida do outro. Partindo deste princípio, eu vou crescer e eu vou me relacionar com pessoas. Se eu estiver me relacionando com uma pessoa que tem o mesmo linha de raciocínio, o mesmo perfil que o meu, porque nós tendemos a atrair nossos semelhantes. Ai, obrigada! E aí eu me relacionar com alguém neste perfil, ou se eu me relacionar com alguém com um perfil diferente, eu vou achar estranho. Porém, eu vou começar a cutucar a pessoa. Então se eu cresci, vi meu pai e minha mãe brigando, um lar de gritaria, um lar de muita muvuca, eu vou cutucar o outro e pra mim brigar é normal. Pra mim gritar é normal. E aí chega alguém e fala, fala baixo. Nossa, você briga muito. Nossa, você faz isso. E aí você vai se sentindo ofendido, só que assim, ter a consciência de que o lar que você viveu é diferente dos outros lares e a pessoa também, o lar que a pessoa viveu é diferente dos outros lares, é o partir do princípio para a sua mudança. Então, como que eu sei que se eu estou repetindo? Tudo aquilo que você critica o outro, eu não gosto que o meu pai faz isso. Ah, mas eu não gosto que a minha mãe faz isso. Eu tenho isso que eu estou te falando é certeza. Você também faz, de alguma maneira. Mas eu não gosto, por que eu repito? Porque você não aceita. Tudo que você não aceita no outro, você tende a fazer. Isso é de forma inconsciente. Então, se o nosso inconsciente, ele tem parte de 95%, toma parte de 95% das nossas ações, e 5% você tem controle daquilo que você está fazendo, então você vai repetir esse padrão.
De duas uma, ou eu vou repetir ou eu vou rebelar. Eu só rebelo quando eu entendo que aquilo me faz mal. Então, como que eu consigo rebelar esse padrão? Se eu vejo que, de repente, meu pai é um alcoólatra e que o fim da vida dele foi fracasso, insucesso, enfim, que aquilo não foi pra frente, eu vou olhar e querer ser diferente. Porém, precisa ter aceitação. Se eu aceito que ele é desse jeito e eu quero ser diferente, você não vai repetir o padrão, mas você aceita e você honra. E é por isso que eu falo tanto a importância de vocês compreenderem a raiz de onde veio. Tudo que nós somos hoje, tudo, absolutamente tudo, nós temos base no que nós vivemos. Então, se nós fomos, quando pequenos, rejeitados, se eu me sentir rejeitado pelo meu pai, se eu me sentir rejeitado pela minha mãe, tudo isso vai fazer parte do meu insucesso hoje. Eu não consigo lidar com essas situações, ou alguém quando chega e cutuca lá minha ferida, ou fala algo que isso me machuca, ou que me leva lá ao passado, isso eu vou acabar entrando em colapso comigo, né? Onde gera essa questão da ansiedade, e aí eu vou me afundando cada vez mais, porque quanto menos autoestima eu tenho, menos autoconfiança eu tenho, menos insegurança eu tenho, mais pro caminho da depressão eu sigo. Então, respondendo a pergunta, você sempre fala sobre repetição de padrão, que de fato eu consigo entender isso para me conseguir me livrar. Primeiro de tudo, assim, basicamente o que eu falei aqui é a aceitação. Quando eu aceito, e aí eu compreendo, e aí eu consigo entrar no estado de consciência da mudança. Agora, segunda pergunta. Eu não consigo mais conviver com a minha família, a gente briga muito. Mas eu fico pensando, se eu deixar, se vou me arrepender, estou perdida quanto a isso. O que você tem que entender é que nem sempre o filho que fica em casa é o filho mais amoroso. Então, pelo contrário, quando a gente se distancia, tende a gerar mais saudade, tende a gerar mais afeto, mais carinho, tende a ter mais valorização. Então, tudo aquilo que é mais difícil, que seja o acesso, que seja a convivência, eu consigo dar mais valor. E isso é do ser humano. O ser humano está condicionado a isso. Então, assim, você tem que parar e pensar. Mas se minha mãe tem problema XYZ, ela já tem depressão. Se eu sair de casa, isso pode ser que agrave. O que eu quero te dizer é que não. O problema da depressão, o problema da traição, o problema das pessoas são com elas. Mas a pessoa pode ser afetada? Pode. Só que quando a gente assume nossa autorresponsabilidade, a gente consegue caminhar mais para o sucesso, para a nossa mudança. Então, se a minha mãe tem problema X, o meu pai tem problema Y, e aí eu acho que se eu for vai agravar, isso não é um problema seu. Isso é um problema da pessoa, do seu pai, da sua mãe. Quem tem que lidar com essas circunstâncias são eles. Então, parar e pensar... se eu sair, os problemas vão sanar? Provavelmente não. Tá? 100% de certeza que não. Então, você segue a sua vida. E aí, estou perdida quanto a isso. O que eu posso te falar é que, com certeza, o relacionamento vai melhorar, mas é aquilo que eu falo. Eu tenho muita vontade de sair da minha casa dos meus pais, não sei o quê. Pode se bancar sozinha? Você aguenta? Segura essa onda sozinha? Se segura essa onda sozinha, lembrando que isso vai exigir também mais do seu psicológico, porque você vai conviver mais sozinha. Então é por isso que eu falo tanto essa questão do autoconhecimento, eu bato tanto nessa tecla, e eu vou fazer os exercícios para vocês praticarem de fato isso. Por quê? Porque é muito importante vocês lidarem com a pessoa de vocês, porque senão cai na outra pergunta que eu já respondi, sobre a repetição de padrão. Então, eu saio da casa dos meus pais e fico com os mesmos costumes que eles, né? Então, a gente tem que olhar para aquilo que nos incomoda e tentar refletir e mudar. Nos exercícios que eu vou falar um pouco mais para vocês na semana, vai estar falando justamente isso, para você trazer essa percepção. Porque, assim, Paula, mas eu brigo direto com o meu pai, eu brigo direto com a minha mãe. Parcela de culpa você também tem. Em algum momento você também tem. A gente tende a colocar o erro no outro o tempo todo, porque isso está condicionado no nosso cérebro. Mas quando a gente fala assim, naquela discussão eu errei naquele ponto,
naquele ponto eu não deveria ter falado, naquele ponto eu não deveria ter dado trela para conversa. Em algum ponto você errou. Não existe isso. Numa discussão, só um errar. Até porque se você ficar quieta, mas eu não errei, mas se você ficar quieta, você está se abstendo da discussão. E aí você não está errando. Então, assim, em algum ponto a gente erra. E é aí que a gente precisa se perceber para conseguir. Para conseguir não desenvolver isso e desenvolver as nossas habilidades, gerenciar as nossas emoções. Vamos para a terceira pergunta. Então, resumindo, em tese essa pergunta, você não vai se arrepender se você estiver muito segura das suas decisões. Como que eu tomo boas decisões? Se autoconhecendo. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu conheço o campo daquilo que eu estou querendo tomar decisão, mais decisões boas eu vou conseguir tomar, tá? Como consigo melhorar a ansiedade? Terceira pergunta. Como consigo melhorar a ansiedade? Eu tenho crises semanais e sinto que a cada dia está mais forte. Esses dias eu passei mal na rua, tive que entrar numa loja para pedir ajuda. Gente, olha a gravidade da situação. Tive que entrar na loja para pedir ajuda. Eu nunca tive uma crise de ansiedade, assim, já passei por momentos de estresse. Nós estamos com 3 doenças preocupantes que as pessoas não estão reconhecendo. Como não estão reconhecendo? São 3 estados preocupantes. Por quê? Porque ele vem do interno. Então, se eu tenho uma ferida, eu consigo olhar e consigo tratar. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu consigo perceber e consigo tratar. A depressão, o estresse e a ansiedade, ele come pela beirada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo assim, a gente vai lá e coloca o nosso carro, abastece nosso carro, a gente toma banho todo dia, a gente leva o nosso cachorrinho para tomar banho, a gente cuida perfeitamente da nossa casa, a gente limpa a nossa casa. Só que as nossas emoções a gente não gerencia. E se tem algo nessa vida que a gente não pode deixar nunca, nunca, nunca de lado, são as nossas emoções, gerenciamento de emoção. E é por isso que nós estamos cada vez mais aumentando o quadro de depressão, o quadro de ansiedade, o quadro de estresse. Quando que você via uns 10 anos atrás, que você falava assim, alguém foi internado por depressão, ou alguém foi internado por estafa, alguém foi internado... as pessoas elas não estão se dando conta. Então eu falo que se uma pessoa que está aqui consegue ver isso e conseguir levar essa mensagem para outras e impactar, já está valendo. A gente precisa se alertar dessa situação. Olha só, passar mal por, dor de cabeça, por virose na rua é o comum, mas crises de ansiedade, isso não pode acontecer. Por que eu falo não pode acontecer? A gente precisa demais gerenciar as nossas emoções. E como que eu faço isso, Paulo? Numa crise de ansiedade. Eu entrei por uma crise de ansiedade, por exemplo. Eu falo assim, nossa, eu tô fazendo uma analogia porque fica mais fácil para vocês entenderem. Meu Deus, eu tô aqui com o carro. Gente, e se alguém vem aqui... Isso, crise de depressão, de ansiedade, crise de pânico, eu tô envolvendo tudo, tá? Porque o crise de pânico traz ansiedade, que são quase aí os mesmos tipos de alimentação. Aí eu falo assim, nossa, e se vem alguém aqui agora e bate no meu carro? Meu Deus. E aí, minha filha é pequena? Olha só como que eu vou alimentando a minha mente. A minha filha é pequena, ela vai ficar com quem? E aí nisso, os batimentos cardíacos já estão aumentando e a respiração já tá mudando. Nossa, mas minha filha vai ficar com quem? Meu Deus, gente, mas... Não, eu preciso ligar. Nossa, mas... Aí eu começo. Não, mas eu não posso, isso não pode acontecer. Não, mas cadê meu remédio? Você vai alimentando de um jeito que aí falta oxigenação no seu cérebro e você começa a passar mal e você vai alimentando, começa a suar, pressão começa a cair e você vai passar mal. Então, o que eu falo, Paula? O que eu preciso fazer? Primeiro de tudo, tentar restabelecer a sua respiração. Então tá, ver esse pensamento, rebater o pensamento. Não faz sentido. Não vai vir ninguém aqui agora não bater no meu carro, porque não faz sentido. Tá, aí você começa a respirar. Quando você manda a oxigenação para o seu cérebro desse jeito e você começa a respirar, você começa a perceber que os seus batimentos vão entrando para o estado de normalidade. Você rebatendo aquilo que o seu cérebro está te mandando, você não consegue alimentar, porque tudo que você alimenta cresce. Então você começa a entrar para o seu estado de normalidade. Não faz sentido algum. Não, minha filha está bem, minha filha está em casa. Não, eu estou nova ainda, isso não faz sentido, eu sou saudável. Olha, mente, você tá querendo... E eu falo que parece coisa de louco, mas não é. Você fala. E quanto mais se você falar, estiver dentro do carro e falar em voz alta, não faz sentido. Isso não vai acontecer, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E você respira.
A Vanessa tá falando porque eu ensinei esse exercício de respiração para ela. E ela parou de tomar anti-ansiolítico. Ela tá aqui, ela pode afirmar isso. A Vanessa é uma mentorada minha. E como isso ajuda ela no dia a dia dela. Que seja estado de estresse, alguém veio tirar você do estado de concentração. Então, ó, respirou. Segura um pouquinho. Aí. Você vai percebendo que você vai entrando para o seu estado de normalidade. Então, quando uma crise de depressão, algum pensamento vier, tente fazer dessa maneira. Eu te garanto, com todas as letras, que você vai conseguir voltar para o seu estado de normalidade. O que a gente não pode é deixar chegar num quadro desse. Paula, mas é só a questão da respiração adianta? Não, não é só a questão da respiração. Enquanto você não conhecer o seu corpo, conhecer sua mente, conhecer os seus pensamentos, você vai continuar se afundando. Lembre-se, a ansiedade, crises de pânico, crises de estresse vão te levar para um quadro depressivo. E para você, como que é o quadro depressivo? Você vai começar a perceber que você quer ficar isolado. Por que eu tô falando para você que elas são doenças silenciosas? Porque quando você vê, você já tá dopada de remédio, você já tá fechada na sua casa, você já não quer contato com ninguém, aí você começa a engordar e o fator de você engordar e comer muito, você já não gosta mais do seu corpo, você não consegue mais olhar no espelho, aí você olha pra todo mundo é lindo, a grama do vizinho é mais verde, aí você acha que seu marido tá te... Olha a corrente. Aí você acha que seu marido tá te traindo, aí você sai na rua, você acha que as pessoas estão olhando pra você de forma errada, sendo que não tem nada a ver, ninguém tá olhando pra você de modo errado, e aí você vai no seu trabalho, você começa a achar que você tá sendo incompetente, e com a sua incompetência você vai ser mandado embora. Se você for mandado embora, você vai arrumar problema na sua casa, porque você não pode perder o emprego. Se você perder o emprego, você vai ter que tirar seu filho da escola. Se você tirar seu filho da escola, o que eu vou fazer? Gente, vocês perceberam o quanto a nossa mente ela é criativa para esse tipo de coisa? Não se deixe enganar. Então, assim,